O que é o gargalo? O gargalo é quando um componente está limitando o outro. E qual que é o lance no PC? Não existe FPS infinito. Não existe. Você pode ter uma RTX 3090 Ti e tá jogando CS, que é um dos jogos mais leves do mundo. Não existe FPS infinito, cara. Tu vai ter um limite. Quando a gente atinge certos limites, a gente começa a falar de gargalo. E você nunca vai fugir do gargalo, entenda. O gargalo ou ele vai existir na sua CPU ou ele vai existir na sua GPU. Não tem como você fugir, não tem, tá bom? Eu trouxe um vídeo do Adrenaline aqui, que é um assunto que eles abordaram muito bem, mas na verdade eu quero mostrar uma coisa pra vocês nesse vídeo aqui e explicar o que acontece. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês um teste de um Ryzen 5 1600 bem rapidinho, tá? Rodando o Call of Duty Warzone numa RTX 3080. Para qualquer pessoa que tem, mesmo que seja um conhecimento extremamente básico sobre PCs, tu sabe que Ryzen 5600, tá? Não tô falando do Ryzen 5600, tô falando do Ryzen 5600, a primeira geração de Ryzen. Este Ryzen, ele era um bom processador em 2017. Só que a gente já tá em 2022, a gente tá falando de uma placa de vídeo muito recente, muito forte. Então, este aqui é um cenário clássico de gargalo de processador, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês duas coisas que acontecem quando você combina uma placa de vídeo, por exemplo, deste nível com esse processador, e depois a gente vai ver uma outra coisa muito interessante. Eu não sei... Opa, vamos lá que eu passei pro slide errado aqui. Desculpa, vamos lá. Não sei como é que tá aí, eu ampliei a tela aqui para vocês verem. Veja lá, coisa interessante aqui de você prestar atenção. Esse jogo tá rodando Full HD, tá? Numa RTX 3060, desculpa, eu falei que era 80. Pior ainda que é uma 60, que nem é uma placa de vídeo top. É uma placa de vídeo intermediária. Vê o uso de CPU, 46%, legal. Olha o uso de placa de vídeo. A gente tá falando aqui de 60% de uso de placa de vídeo. E aí eu vou dar uma pausa aqui para falar o quê? Você pode olhar para isso aqui, cara, e falar o seguinte: caraca, mas a gente tá falando de um Ryzen de primeira geração, rodando uma RTX 3060 a 165 FPS. 165 FPS, meu irmão. Você pode achar assim, nossa, tá perfeito. Legal, tô vendo que algumas pessoas estão colocando no chat, está de boas, está de boas. Realmente, mas qual que é o ponto aqui? Preste atenção, o uso da GPU tá em 60%. Então a minha pergunta para você é, tá de boas mesmo? Por quê? Porque você pagou, vamos colocar R$3.000 numa 3060. Você está rodando uma 3060 com 60% da capacidade dela. O que significa isso aqui? Significa que se eu colocasse provavelmente uma RTX 3050, eu ia ter os mesmos 165 FPS com mais uso de GPU. Ou eu ia estar rodando com uma placa mais barata, eu ia estar tendo a mesma performance que uma placa mais cara. Este é ponto. É o ponto, né? Talvez alguns de vocês estejam falando que tá de boas o vídeo, né? Só se for. Porque o que acontece? Quando você faz uma combinação dessa aqui, não quer dizer que vai rodar mal. Então, é aí que a gente vai mais pra frente falar um pouquinho sobre... Talvez você não veja como um gargalo, mas é um gargalo porque você não está usando tudo que a sua placa de vídeo tem para oferecer. Este é o ponto, tá? Então, isso aqui é um gargalo do quê? De processador. Gargalo de CPU, tá? Agora, olha o que acontece quando o Diego coloca essa placa para rodar o mesmo jogo em 4K. Repara aqui no uso de GPU, 99%. Ou seja, em 4K essa placa está fazendo o uso total da capacidade dela. Só que, obviamente, o FPS está lá embaixo. A gente estava ali com seus 165 FPS, a gente agora está falando ali de 90 FPS, mais ou menos, tá? Então agora eu já posso sair do vídeo do Diego, isso aqui era só para vocês verem esse exemplo. E daí o que acontece então? Nessa situação onde essa placa está rodando em 4K, a gente está falando de gargalo do quê? De GPU. Por quê? Porque é o limite que essa placa entrega em 4K. Tá? Então, na primeira situação, a gente estava falando de gargalo de CPU, que é quando o processador não permitiu que a placa de vídeo tivesse um desempenho mais adequado. Então, este é o conceito do gargalo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu passar aqui para outra cena. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que me aconteceu em 2003. Tá? Eu tô falando um pouquinho da minha história. Em 2003, cara, eu tinha um processador que o pessoal mais velho aí vai saber qual processador que é esse, que era o AMD K6. AMD K6 500 MHz tinha meu processador, meu computador tinha 64 MB de memória RAM e um HD de 1 GB, tá? Esse era o meu PC de 2003, para vocês terem uma ideia. Existia uma placa de vídeo naquela época, é uma empresa que não existe mais hoje em dia, se chama 3DFX, né? 3DFX, para quem quiser. E essa empresa, ela era concorrente da ATI, que nem era AMD naquela época, era a ATI. A AMD comprou a ATI depois, a AMD só fazia processador. Então existia a ATI, a 3DFX, e a NVIDIA, essas três marcas. E tinha uma placa que era uma das tops daquela época,
Infelizmente, essa empresa ela não existe mais, né? Infelizmente, mas ela é dona de tecnologias como, por exemplo, a NVIDIA SLI, tá? Saibam disso, a tecnologia NVIDIA SLI não foi criada pela NVIDIA, é uma tecnologia que era patenteada pela 3DFX e depois que a 3DFX faliu, a NVIDIA comprou os direitos dessa tecnologia e aprimorou. Mas o que isso interessa pra gente? Interessa que naquela época eu comprei pro meu K6 II de 500 MHz, que era concorrente do Pentium 2, eu comprei uma Voodoo, e era o nome da placa, é engraçado isso, a placa de vídeo se chamava Voodoo, e eu comprei uma Voodoo 4 de 32 MB. Era uma das placas mais bacanas, assim, da época, ela já não era top, porque eu já comprei ela muito atrasada, né, ela já tinha se passado alguns anos de quando ela era top, mas ela era uma placa de vídeo que ainda rodava, tecnicamente era pra ela rodar muita coisa. Mas o que aconteceu, cara? Naquela época, eu tinha uma Voodoo 4 num K6 II e, cara, não rodava bem. Eu não conseguia rodar CS num FPS decente, eu não conseguia rodar games muito pesados no FPS decente. E, cara, eu estranhei, porque quando você pegava uma revista pra ver teste, quando você achava um review na internet, eu via que ela entregava um desempenho diferente nos reviews que eu assistia. Então, assistia não, né, que eu lia. Então eu falava, caramba, velho, mas pô, tá rodando Need for Speed Underground, que era um jogaço que eu adorava. E eu via lá um teste rodando Need for Speed Underground, e no meu computador não. Então, tipo, meu computador entregava 10 FPS, 15 FPS, e aí quando você olhava lá pra um computador com a mesma placa de vídeo num teste rodando um jogo lisinho, e eu falava, caramba, o que tá errado com o meu PC, cara? O que tá errado com o meu PC? E aí eu me liguei, que eu falei, putz, meu processador tá engasgando essa placa de vídeo. Então, o que eu fiz? Eu vendi minha Voodoo 4, vendi ela, era uma Voodoo 4 de 32 MB, eu não lembro quanto ela custava naquela época, mas eu comprei uma Voodoo 3 de 16 MB. Era mais ou menos como se eu estivesse comparando aí uma RTX, tipo assim, eu vendi uma RTX 3070 e comprei uma 3060, saca? Por quê? Porque eu deduzi o seguinte, se o meu processador tá segurando minha placa de vídeo, provavelmente se eu colocar uma placa de vídeo um pouquinho mais fraca, eu vou ter a mesma performance, mas eu vou economizar alguma grana, e sei lá, depois eu faço um upgrade de processador, e foi o que eu fiz mesmo depois. Coloquei a Voodoo 3, o desempenho foi exatamente igual, provavelmente ele ainda tava dando algum gargalinho na Voodoo 3, mas tipo assim, eu vendi uma placa que deve ter custado uns R$300 e comprei uma de 100. E esses outros 200, futuramente, eu troquei por um Pentium 2, que era um processador muito melhor do que o K6. Aí sim, o meu Pentium 2 com a minha Voodoo 3 rodou muito, 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 muito melhor do que o meu K6 com a Voodoo 4, sacou? Então, resumindo, o que eu fiz? Lá em 2004, 2003, eu equilibrei meu setup, eu gastei menos e eu tive mais desempenho. Pessoal, tamo junto, obrigado mesmo, prazerzão sempre estar aqui com vocês. Valeu!